efeitos da Lei Maria da Penha. Eu enumerei aqui 12 efeitos, tá? Então, o primeiro efeito, exclusão total da Lei 9.099, é o artigo 41. Então, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nunca se aplica a Lei 9.099, a lei do juizado. Em nenhuma hipótese, não há nenhuma exceção. Portanto, os crimes de violência doméstica e familiar nunca são de menor potencial ofensivo. Nunca são de menor potencial ofensivo. Tanto os crimes contra as contravenções, que o STF também disse, as contravenções de violência doméstica e familiar contra a mulher também não se sujeitam ao juizado criminal, portanto não são de menor potencial ofensivo. Nem os crimes, nem as contravenções. O artigo 41 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADECOM 18 de 2012, ok? Bom, então não se aplica a Lei 9.099. As consequências disso. Primeira consequência, instaura-se inquérito policial e nunca TC. Portanto, nas crimes e contravenções com violência doméstica e familiar contra a mulher, instaura-se inquérito e não TC. Bom, mas qual a repercussão disso? É o seguinte, o inquérito, o delegado baixa portaria, ok? Os depoimentos, interrogatórios, declarações são atermados, toma-se por termo o interrogatório, termo de depoimento de testemunha, termo de declaração da vítima, são atermados. É possível o indiciamento no inquérito e termina com o relatório. Então veja, inquérito, portaria, tem indiciamento, os termos, né, atermados, né, depoimentos, interrogatório, declarações e termina com o relatório. O TC não tem nada disso, TC não tem portaria, TC não tem relatório, TC não tem indiciamento, no TC os depoimentos, a autoridade resume, faz um resumo, não são atermados, há um resumo. Então, em resumo, infrações, crimes e contravenções com violência doméstica e familiar, instaura-se inquérito e não TC. Segunda consequência aí de excluir a lei do juizado, sempre lavra-se o auto de prisão em flagrante. Em caso de flagrante, o sujeito vai ser preso em flagrante. Lavra-se o auto de prisão em flagrante. Vai ser lavrado o auto de... Mesmo num crime de ameaça. Mesmo num crime de ameaça, por exemplo, lavra-se o auto de prisão em flagrante. Ao passo que nas infrações de menor potencial ofensivo, não se lavra o auto de prisão em flagrante se o agente se compromete a comparecer no juizado, né? Na Lei 9.099, se ele se compromete a comparecer no juizado, não se lavra o auto de prisão em flagrante. Agora, quando se trata de violência doméstica e familiar, sempre vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, em caso, é claro, de situação de flagrante. Vedação da transação penal, da composição civil dos danos para extinguir punibilidade e da suspensão condicional do processo. Súmula 536 do STJ. Portanto, vedação da transação penal, da composição civil dos danos para extinguir punibilidade e da suspensão condicional do processo. Crimes e contravenções com violência doméstica e familiar não tem esses benefícios. Agora, cuidado, e o sursi do Código Penal? Sursi do Código Penal pode ter, porque o sursi do Código Penal é previsto no Código Penal. Não está na Lei 9.099. Então, o sursi do Código Penal é possível ter. E o procedimento? O procedimento nos crimes e contravenções de violência doméstica e familiar contra a mulher nunca será o sumaríssimo. Nunca será o sumaríssimo. Qual é o procedimento? É o procedimento comum, ordinário ou sumário. Se a pena for igual ou superior a 4 anos, procedimento comum ordinário. Se a pena for inferior a 4 anos, procedimento comum sumário. Em resumo, não tem o procedimento sumaríssimo, mas também não tem procedimento especial. Crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher não tem procedimento especial. Segue o procedimento comum, ordinário ou sumário. E por fim aqui, a ação penal.
Nos crimes com violência doméstica e familiar, em regra, a ação penal é a mesma dos crimes sem violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nos crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, a ação penal é a mesma dos crimes sem violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok? Exceção: lesão corporal leve e lesão culposa. A lesão corporal leve e a lesão culposa, a ação depende de representação por força do artigo 88 da Lei 9.099. Opa! A Lei 9.099 não se aplica às violências domésticas e familiar contra a mulher. Por isso, lesão leve e lesão culposa, quando houver violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação é pública incondicionada. Sem violência doméstica, pública condicionada à representação. Agora, com violência doméstica, lesão corporal leve e lesão culposa, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação é pública incondicionada. Súmula 542 do STJ. Bom, então o primeiro efeito é esse: exclusão da Lei 9.099. Ok?